Olá, amigos e amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um de vocês e que todos tenham um belo dia. Vamos estudar a lição e hoje, quinta-feira, 6 de abril, a lição 2, ela tem como título Cada semente produz uma colheita. A lição de hoje, ela está baseada no livro de Apocalipse, capítulo 14, do versículos 17 a 20. E no versículo 19 desse mesmo capítulo 14, nos diz: Então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. O que nós vemos aqui nesse texto, né, é que Deus está fazendo o seu juízo e que Ele dá um alerta para todos nós que ele exigirá a videira da terra. E Ele diz aqui que Ele lançou no grande lagar as pessoas ímpias, né? E isso ocorrerá no juízo final, porque Deus Ele promete dar uma vitória a todas as pessoas que aceitaram seu Filho amado Jesus como Salvador e Senhor de suas vidas, e que elas possam atender as 3 mensagens angélicas que fala Apocalipse 14. Ou então, você decide ficar ao lado do poder político e religioso que se manifestará nos finais dos tempos, né? Onde as 2 bestas se unirão e colocarão vários decretos para que sejam cumpridos. Aí você decide, ou se fica ao lado de Jesus, aceitando Ele como Salvador, ou você vai aceitar as determinações desta besta. E se você aceitar essas determinações assim, políticas e religiosas dessa besta, Deus fala aqui que você estará no grande lagar da cólera dele, que realmente essa ira acontecerá. E Deus está dando um alerta para todos nós, né? Porque é nesse lagar que haverá a destruição final de todos os ímpios. As pessoas que mereceram aquele juízo, que mereceram estar naquele momento. E uma coisa importante nessa lição que nós vimos hoje, que as nossas palavras, elas são sementes assim, lançadas dentro no solo do nosso coração. Sejam palavras que edificam o nome do Senhor, seja o nome que engrandece ao Senhor, ou seja ao contrário. E é ali que vai determinar o caminho que você vai decidir. E Deus estabeleceu princípios para a nossa vida, né? E que ela deve ser preservada buscando os valores que Ele nos deixou através das Sagradas Escrituras, obedecendo os seus estatutos e mandamentos. E assim nós obteremos a salvação. E o princípio de Deus, ele é imutável, pois todas as coisas do universo estão de uma forma ou outra envolvida neste processo. E o livro de Apocalipse 14:15, ele nos diz que Deus fará 2 colheitas, descritos em 2 eventos distintos. O primeiro é a colheita do cereal maduro, que representa os justos, né? Aquelas pessoas que aceitaram Jesus como Salvador. E outra é a seara da terra. Nesse momento ela está assim plenamente amadurecida, e é onde quando Deus fará a colheita. E outro segundo evento se refere à colheita, né, dos cachos de uvas, né, maduras, que se refere aos ímpios, onde todas as sementes semeadas amadureceram também. Por isso que o Senhor vem ceifar no período correto.
E as Sagradas Escrituras, em Apocalipse 14, nos diz que quem fará a ceifa dos cereais, no caso dos justos, né, é o próprio Jesus que fará isto, que ele recolherá todos os escolhidos, né, que foram fiéis a ele, que aceitaram seu Filho Jesus como Salvador. E sejam aquelas pessoas que morreram amparadas pela fé e a graça de Cristo, que acreditaram, né, no seu Senhor, até o último momento de vida, e elas, por elas terem aceito a Jesus como Salvador e Mediador, elas serão ressuscitadas, que diz lá em Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a 16, e eles formarão o mesmo grupo com os fiéis crentes em Jesus, que estarão vivos na ocasião. E todos se assentarão nas nuvens dos céus, levados pelos anjos até lá, para estar com Cristo nas nuvens, para as mansões celestiais ser levadas por Jesus, que diz lá em 1 Tessalonicenses 4,17. E a ascensão de Jesus será possível porque o Senhor transformará nosso corpo à semelhança do que ele tinha ao ascender ao céu. Nosso corpo será transformado, diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 até 54, onde o próprio Jesus faz a colheita dos justos, os levando para os céus. E em Apocalipse 14, 18 diz: e saiu do altar outro anjo que tinha o poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: lança a tua face afiada e vindima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. Aqui o que nós vemos é que a colheita das uvas maduras, ou os ímpios, quem faz isto é um anjo. E já a colheita dos justos que nós vimos é o próprio Jesus quem faz. E este é o juízo final, e é o que vemos em Apocalipse 14, 18, que ele controla o fogo nessa ocasião. É um anjo que controla esse fogo. E a colheita está madura, porque o pecado ganhou proporções neste mundo insustentável. E Deus teve que tomar essas atitudes, atingindo seus limites máximos, e tudo passou da linha da misericórdia divina. E não podemos esperar que a situação no mundo melhore, cuja tendência, né, das pessoas pecadoras, pessoas que gostam da promiscuidade, é aumentar, é ficar pior ainda, né? Em corrupção cada vez maiores, e porque o inimigo, ele não tem limites. E em Apocalipse 14, 19, nos diz: e o anjo meteu a sua foice à terra, e vindimou as uvas da vinha da terra, e lançou-as no grande lagar da ira de Deus. Bom, para entendermos aqui algumas palavras que tem aqui, vindimar é exigir, né? E lagar é um grande tonel onde era colocado uvas, né, pisadas, espremidas. E o que nós vemos é que uvas maduras são os ímpios. E para entendermos vindimar, é exigir, e lagar grande tonel onde as uvas são pisadas e espremidas. E o que vemos nesse momento é que Deus faz uma vindima, uma exigência, e exige o juízo. Assim como aparece em Apocalipse 14, versículos 15 e 16, no fim, lá do juízo investigativo, ele sai do santuário, um anjo com ordem de Deus, com a ordem de ceifar a messe, juntar os redimidos. Ou seja, esse juízo investigativo, ele ocorre nesse período até a volta de Jesus. Depois da volta de Jesus é o juízo executivo. E já em Apocalipse 14, 17 e 20, sai do tempo outra ordem de complementar a purificação pela erradicação do pecado, a eliminação dos rebeldes, que não aceitaram Jesus,
e agora para sempre, né, eles estarão realmente eliminados. E as uvas, elas são lançadas, né, no caso os ímpios, no lagar, num grande lago, um tonel, da cólera de Deus. E o diabo e seus anjos e seus adeptos são destruídos no lago de fogo, que é a segunda morte desses ímpios, que fala em Apocalipse 20:14. E a promessa é que o mal não se levantará novamente, que diz lá em Naum, versículo 9, e Apocalipse 21, versículos de 1 a 6. Quando fala assim lagar, as uvas são lançadas no grande lagar da cólera de Deus, que é Apocalipse 14:19. Isto é, se refere à execução da sentença contra os impenitentes no fim da fase executiva do juízo final. Você pode até achar que no juízo Deus será assim muito rigoroso, né? Mas o que Deus poderia ter feito para o ser humano, dando seu único filho unigênito para morrer por todos nós pecadores, na cruz do Calvário, é uma prova de amor, né? É um Deus dando chances para realmente recuperar o pecador, onde Deus dá oportunidade todos os dias para as pessoas se arrependerem, mostrando verdades bíblicas, né, de várias formas, através de folhetos distribuídos, né, pelas ruas, as mensagens pela TV, pelas redes sociais, nas igrejas, né, mostrando a verdade, como você deve fazer para se salvar. Mas as pessoas continuam rebeldes, preferindo prazeres mundanos, a promiscuidade, né, que é muito grande, né, nos dias de hoje. E os filhos do mal, através de tudo isto, porque o mal vai cada vez mais se aumentando, vai surgindo novos pecados, e eles revelam a cobiça, a ganância, a luxúria, a inveja e o ódio, tudo dentro do mesmo sentido. E é visível só olhar para o mundo, né? O caráter de Jesus é revelado de um grande, revelado assim em um grupo assim de poucas pessoas, né? E o caráter de Satanás é outro grupo grande, né? Que aparece como areia do mar quando nós passamos na televisão e vemos aquelas coisas horríveis que aparecem. Não há mais nada do que se possa fazer, meu amigo, minha amiga. O que a graça de Jesus possa fazer para redimir essas pessoas que rejeitaram várias vezes o Espírito Santo, elas estão propensas a serem fulminadas no lagar da ira de Deus. E depois da segunda vinda de Cristo vai acontecer isso. O universo verá, através do povo de Deus, uma revelação da justiça, que talvez nenhuma geração anterior jamais testemunhou como a nossa. E em contraste, né, com a justiça de Jesus, revelada em seu povo fiel, será visto o resultado da rebelião daqueles que fizeram contra Deus. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do poder do Espírito Santo, para que aceitem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque quando você aceita a Jesus como Salvador e Senhor, você passa a ser sábio, você passa a ter entendimento, você passa a manusear melhor as Escrituras. E esse livro de Apocalipse, a revelação, começa a ter uma facilidade de entendimento. E você passa a entender que haverá uma grande colheita, né? Ou você estará no grupo de cereais, que são justos, ou estará no grupo das uvas, os ímpios. E Deus fará essa colheita quando já estiver maduro, né? E o nosso tempo está afunilando, chegando próximo da volta de Jesus. E é quando, posterior a isto, né? Posterior a isso, será feita a ceifa. E
E vocês têm que se preparar para esse grande dia. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Porque quando você aceita Jesus como Salvador, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E quando você ganha esse presente que chama-se salvação, Jesus vai levar-te para as mansões celestiais. Um lugar onde não há mais dor, mais morte, mais aflições. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, meu amigo? Com você, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.